Fala, pipocrentes, tudo bom? Estou aqui para gravar essa introdução desse episódio que vai ser um pouquinho diferente. A gente chamou dois convidados muito especiais para conversar com a gente sobre missões nacionais, que é o tema desse mês de setembro. A gente vai estar falando um pouco do Brasil, a gente vai estar falando um pouco sobre o que é missão, o que é missões. E a gente vai estar falando um pouco sobre missões nesse tempo, qual é o papel da igreja, como eu posso ser um missionáriozinho, que é uma música que a gente aprende quando é criança, mas como a igreja fez missões ao longo da história, como ela está fazendo agora. E é isso, sem mais delongas, vamos cortar para a nossa chamada com os nossos convidados, Matheus Gregório e Júlia Caldas. Fala, pipocrentes! Estamos aqui então num formato diferente, com dois convidados, duas pessoas, duas carinhas novas aqui no Pipocrente. Matheus Gregório e Júlia Caldas, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E queria que vocês começassem falando um pouquinho de vocês. Quem é a Júlia, quem é o Matheus? Vamos começar com as meninas, né, Júlia? Conta aí pra gente. Bom, que difícil. Essa pergunta é sempre muito desafiadora, falar da gente, né? Mas, bom, meu nome é Júlia, e eu trabalho com educação e com comunicação. Profissionalmente, eu sou professora, trabalho numa escola aqui em São Paulo e sirvo em comunicação em alguns ministérios nacionais. Gosto muito de unir essas duas áreas. Trabalho para a JBB, também trabalho no Ministério da JBB Vem para a Vida, também trabalho no ministério que chama Vocari, que também é um ministério nacional. E é isso, eu gosto muito de considerar essas duas áreas. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada, Felipe, pelo convite. Estar aqui no Pipocrente é uma honra. Valeu. E você, Greg? Pode Bom, eu chamar de sou o Matheus Greg? Gregório. Pode chamar de Greg, pode chamar de Greg. Tá Melhor. bom. Bom, eu sou o Matheus Gregório, hoje sou membro na Segunda Igreja Batista do Rio. Já atuei aí, atuo atualmente hoje na equipe da comunicação da JBB. Basicamente, fiquei um tempo, inclusive, fazendo as indicações culturais lá da página, tanto de livro quanto de filme e música também. Hoje eu estou como voluntário também lá na comunicação da Cristolândia, pessoal da Cristolândia Rio. Basicamente, as últimas lives foi eu e um rapaz lá da minha igreja também que a gente fez. Então, a gente tem atuado muito nessa área. E eu, basicamente, sou um apaixonado por cinema já há pelo menos uns 6 anos. Acho que, basicamente, como me definiria. E já tive blog sobre cinema um tempo atrás e tal. Foi basicamente isso. Como Então me definiria. vamos chamar mais vezes o Matheus Gregório aqui pro Pipocrente. Alô, produção. Cara manja do assunto. Muito bom. Pra gente descontrair também, queria que vocês contassem alguma coisa inusitada assim sobre vocês. Eu vou começar, vou dar um exemplo para vocês se sentirem mais à vontade. Eu já fui jogador de vôlei, já joguei vôlei não profissional, já joguei vôlei universitário quando eu morei e fiz intercâmbio na Inglaterra. Mas eu não sou bom não, é porque na Inglaterra ninguém sabe jogar vôlei mesmo. E é uma curiosidade aí que acho que o pessoal do Pocrente talvez não saiba sobre mim. E você, Bom, alguma vou continuar curiosidade? então. Eu gosto muito de participar de promoção. Eu amo concurso cultural, me inscrevo em tudo. E, por incrível que pareça, elas são verdadeiras, eu já ganhei. Eu já ganhei duas promoções de viagem. Então, assim, eu já fui com tudo pago para a Irlanda e para o Canadá. Ninguém acredita, mas é verdade. Então é isso, sou embaixadora das promoções, participem, são reais. Você é aquela que marca o arroba de todos os amigos no Instagram nas promoções. Exato. Mas essas foram mais de frase, concurso cultural, mas eu gosto muito. Muito Bom, bom. já que o Felipe foi para a área do esporte também, tem muita gente que me vê super tranquilo e tal, mas eu já pratiquei judô durante o quê? Uns quase 10 anos. Pratiquei judô durante 10 anos, cheguei à faixa marrom, mas eu depois acabei largando na falecida Universidade Gama Filho. Competi por eles, inclusive, um bom tempo, inclusive, ganhei estadual, essas coisas assim. Mas é isso. Acho que Ou seria o seja, não mais mexam com o inusitado, assim. Gregório. Não, mas é isso, cara. Você é calminho. Judô deixa a gente calminho, né? Pô, Tal. super tranquilo, cara. Tem É, gente que acha que não, mas para mim foi uma das melhores coisas, inclusive. talvez eu precise fazer um pouco de judô também. Eu também. Gente, vamos lá, vamos começar a nossa pauta aqui. A gente vai começar falando um pouquinho da JBB, né? Vocês dois trabalham, ambos com a comunicação. E explica pra galera que tá acompanhando o Pipocrente o que é a JBB, Juventude Batista Brasileira, o que que vocês fazem, qual é o momento em que vocês estão lá. Beleza. Bom, JBB é a Juventude Batista Brasileira, né, como você falou, e
explicando no jeito batista de ser, é a Juba nacional. É a Juba a nível nacional. Então, é esse braço da Convenção Batista que vai cuidar da juventude, que vai gerar conteúdo, que também tem muito evento, enfim. É a Juba nacional. Então, a gente quer cuidar de toda essa juventude, a gente preza muito pela diversidade, pela pluralidade de todo mundo, do Brasil. Então, é isso. A gente trabalha na comunicação da JBB. Eu, só, se puder falar um pouquinho, eu definiria a JBB como família, assim. Talvez os últimos meses para a gente tem sido tem sido basicamente um desafio com relação sobre isso. Para a gente, para mim, eu considero como família. Até estava conversando com um amigo meu esses dias, que também faz parte da equipe da comunicação, e a gente estava falando sobre isso, como é bom participar de uma organização que está sempre tão tentando estar na vida do jovem, assim. E tem sido muito gratificante estar na JBB por isso, sabe? Ver esse caminho que tá tomando. Maneiro. A gente vai falar mais pra frente disso aí. Ontem a gente estava... Achei interessante o Gregório falar de família, que ontem a gente estava falando no nosso PG aqui da igreja sobre como a igreja deve ser uma família também. E a Júlia trouxe a pauta da diversidade. E uma das dificuldades da família é conviver com essa diversidade de pensamentos, com essa diversidade de backgrounds, né, de experiências. E a gente, como batista, a gente tem muito a gente preza muito por essa diversidade e a gente não tem uma doutrina tão fechada, vamos dizer assim, né? Por favor, não me excomulguem da igreja. Mas essa é uma marca dos batistas, né? Só que a gente vive num mundo que tem se polarizado. Você tem que escolher um lado e só tem dois lados, né? É um negócio meio assim. E aí eu queria que vocês contassem como vocês estão vivendo esse desafio como JBB, né? Num momento em que o Brasil está vivendo essa divisão, esse racha, né? E isso se reflete um pouco na igreja. E como tem sido lidar com essa diversidade de experiências, diversidade de criações, né? De realidades também dentro da JBB. Quer falar primeiro, Júlia? Acho que Pode ser. Bom, eu acho que esse tema é muito pertinente mesmo, e concordo muito com o que o Matheus falou, que JBB é família, e como você falou, família realmente é um desafio viver em família, mas como é importante, né? Então, com certeza, esse desafio de viver em diversidade, em comunhão, mas como você disse, não tem nada mais batista do que respeitar as autonomias individuais, então acho que a gente busca muito respeitar as individualidades de cada um e buscar o nosso denominador em comum, né? O nosso denominador em comum que vai sempre Jesus, que vai sempre a comunhão, enfim, e a gente busca ter uma postura sempre dialogal, que essa postura dialogal é o que vai tentar sair dessa polarização que muitas vezes é violenta e enfim, não reconhece o outro, assim. Eu acho que a gente tem que, então, ter uma postura de escuta, de partilha e, enfim, tentar sair dessa polarização. É legal que essa posição de escuta mesmo da JMB se reflete muito no corpo, por exemplo, dos voluntários que hoje ocupam as coordenadorias, né? Que são basicamente as sub-áreas da galera que está lá dentro. E se você for ver, por ser a Juventude Batista Brasileira, tem gente do país todo. E às vezes acaba refletindo tanto nos sotaques quanto nas próprias experiências de cada um, assim, que é muito, muito gratificante. Inclusive, que acaba se refletindo não só na equipe, mas se tu for ver, por exemplo, no próprio projeto de missão da JBB, que é o Pés no Arado, a gente vai ver isso tipo, muito claro, assim, que é essa comunhão de gente do país todo, que em 2 dias todo mundo acaba se conhecendo assim tão profundamente que os 10 dias seguintes do trabalho são tipo, super gratificantes com essa troca, sabe? Talvez essa pluralidade acabe se refletindo nisso, que a união de todo mundo é um negócio tão absurdo que as diferenças acabam nem fazendo, tipo, gritando. É como se todo mundo estivesse ali há muito tempo, convivendo o tempo inteiro, sabe? As diferenças deixam de atrapalhar e potencializam. Né? Sim, exatamente. O negócio da diversidade Exatamente. é esse. Legal da diversidade. E é como se fosse um mosaico e cada um contribui com algo e fica até mais bonito. E eu acho que o que o Matheus trouxe dessa união, dessa família, é muito isso. E como eu falei, né, a questão dos batistas, eu acho tão bonita essa diversidade,
Porque em relação a pontos teológicos, claro que vai haver divergências, e tudo bem, mas isso não é gritante ou não é determinante para haver separação, para haver exclusões, enfim, é como você falou, enfim, excomunhão. Mas, enfim, acho que o diálogo é o que está muito em falta, né? Pensando nesse momento contemporâneo, mas acho que é a chave, o diálogo, a escuta, a comunhão. Então, a gente tenta lutar por isso, não que a gente não passe por alguns desafios, mas a gente preza por isso, a gente tenta caminhar nessa tônica. Muito legal. O Greg falou do Pés no Arado, e aí vamos entrar no assunto missões aí, já que a gente está falando de Pés no Arado. Eu fiz uma pesquisa aqui, a produção me ajudou, e eu fui procurar online sobre essa questão de missões. A gente está no mês das missões, vamos falar aqui de missões. E é muito interessante como existem significados diferentes para missões na internet. E aí é bem nítido quando a gente vê os significados dentro de instituições missionárias e os significados dentro de instituições de pesquisa, históricos ou simplesmente de factuais, né? Que pegam as missões ao longo do tempo e o que é missões. E aí o significado que eu achei, vou pegar aqui para ler para a gente, eu achei bem interessante, foi o seguinte: missões são iniciativas religiosas destinadas a propagarem os princípios do cristianismo entre os povos não monoteístas. E o outro significado de missão que eu achei tem um significado, né? Missão é a incumbência de alguém que deve executar algo. E aí, quando vem para o campo religioso, o dicionário coloca que missão é pregação ou um sermão doutrinal. E aí entra muito nessa falta de diversidade. Fica parecendo que ser missão é botar todo mundo com a cabeça igual. E talvez por muito tempo a igreja cristã tenha pensado assim. Hoje não é isso. E como vocês veem esse movimento dessa transformação do que foi missões e como a gente pode fazer missões hoje em dia? E aí contando um pouco da experiência de vocês também com o Pés no Arado e continuando falando da JBB. Bom, eu acho que isso que tu tá comentando, cara, é muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, durante muito tempo o cristianismo tratou missões como evangelicalismo, né? De só meio que, tipo, virar pura repetição até o cara, quer saber? Vou repetir isso aqui e vambora. Falo cristianismo de uma forma geral, né? E hoje, talvez, esse repensar a missão, essa missiologia nova, assim, é muito interessante, principalmente quando a gente trata, por exemplo, de Brasil, que é um povo tão diverso, tão plural, assim. E pensar missões no Brasil talvez seja, para mim, o maior desafio, talvez, da igreja no mundo, assim, e que talvez essa experiência brasileira de missões levada para o resto do planeta, talvez em algum ponto dê certo, até inclusive levando para fora do país, sabe? E talvez eu vejo missões nacionais hoje com esse maior desafio, que é, por exemplo, fazer missões desde ajudar o morador de rua, o usuário de drogas, até, por exemplo, implantação de igrejas no sertão, sabe? E você lidar com essas regionalidades tão bem ao ponto de que as pessoas que estão lá praticamente integram aquele grupo. E eu vejo missões assim, sabe? Não é só simplesmente tu passar para chegar para a pessoa e, de certa forma, vomitar versículo ou algo do tipo, sem, por exemplo, levar em consideração a regionalidade dela. E falando de Pés no Arado, para mim é muito gratificante, porque foi talvez o projeto missionário que mais me tocou, assim. Eu já participei de trans, já fui também de projeto evangelístico de igreja, e o PES para mim foi o que mais me tocou, porque como os que eu participei, como sempre bateram na tecla, ela é um projeto sócio-missional. Ele não é basicamente você só ir lá para pregar a palavra. Se tiver da gente varrer a rua, a gente vai varrer. Se tiver de entregar roupa na rua, também a gente vai fazer. Se tiver de dar abraço nas pessoas que estão passando, a gente vai fazer. Ou se tiver de, sei lá, ajudar alguém a pintar a casa, o pessoal vai se propor a fazer isso. E o PES, ele acaba refletindo nisso, porque quem vai disposto a isso, a ter essa experiência de fazer o que for necessário, não basicamente para só falar de Jesus, sabe?
mas para retribuir um pouco do amor de Jesus, o amor de Jesus pela gente, por aquelas pessoas. E porque Jesus me ama, eu posso amar essa pessoa independente de qualquer que seja a situação, sabe? Dessa forma mais sócio-missional, de levar o amor de Jesus de uma forma um pouco diferente, sabe? E foi graças ao PES, por exemplo, que eu recebi meu chamado pastoral. Foi graças ao PES que hoje eu tenho amigos que eu digo que eu levo para a vida inteira, sabe? De pessoas que, poxa, hoje eu consigo dividir minhas experiências do evangelho, sabe? De pessoas que eu sei que eu posso contar para a vida inteira, assim. E o PES é um projeto que para mim me emociona muito, inclusive, de falar. E você, Júlia? Nossa, que texto é muito bonito. Achei muito Testemunha, legal, né? Matheus, que você trouxe, muito legal. E eu concordo, assim, plenamente. Acho que por muito tempo a evangelização, essa questão de missão, ela foi muito colonizadora. Então, não entendia o outro, as questões, o contexto sociocultural, o background, enfim. E acho que cada vez mais a gente está quebrando esse paradigma, acho que já foi quebrado a nível de uma missiologia contemporânea, de que a gente precisa perceber o outro, reconhecer o que o outro traz e não vomitar, né, como o Matheus falou, enfim. E eu gosto muito dessa palavra que o Matheus trouxe também, que é esse projeto sociomissional, porque eu acho que isso é a chave, assim, não só perceber a alma do indivíduo, mas também perceber que esse indivíduo ele tem corpo, ele tem questões, ele tem demandas, ele está inscrito num lugar, e, Exatamente. enfim, não é só sobre dar a Bíblia e fazer com que ele decore um versículo, mas o que Para essa um dia ele ir para comunidade o céu, precisa? né? Exato, exato. Essa comunidade precisa de uma escola, precisa de um sistema sanitário, enfim, o que essa pessoa precisa. Então, acho que enfim, é um paradigma que acho que a gente já cada vez está rompendo mais, de perceber a pessoa na sua totalidade, na sua integralidade, e acho que o PES é um ótimo exemplo de um projeto missional para a juventude, não tem tudo a ver com isso, que gera essas experiências tão marcantes e significativas como o Matheus trouxe. Muito legal isso. Então, enfim, acho que a missiologia do PES é muito essa, é um projeto sociomissionário e tem tudo a ver com o que a gente pensa. E é legal quando a gente participa desses projetos também, ver como essas diferenças que antes, ali na igreja, né, ou na internet, no Twitter, no Facebook, no Instagram, geram atritos, ali dentro elas somem, cara. Ali dentro está todo mundo focado num objetivo muito maior do que discutir teologia, né, muito maior do que discutir a ação política da igreja. Cara, é muito nítido como, caraca, é isso aqui que é importante, é sobre isso que Jesus estava falando quando veio aqui, é isso que ele queria pra gente. E aí, para complementar o que vocês falaram, para fechar assim, né, acho que é uma boa conclusão, eu peguei aqui o que a Junta de Missões Nacionais fala sobre missões, e eles falam assim, olha, multiplicar discípulos é a nossa razão de existir, tendo Jesus como exemplo. E eu acho que é muito isso, cara. A gente tem que ser Jesus para a vida das pessoas. E ser Jesus não é chegar lá e falar assim, cara, tem que fazer assim, assim, assado, faz o sinal da cruz, faz não sei o quê, usa calça, não usa short na igreja, e por aí vai. E aí a gente fica. E a gente estava conversando sobre isso ontem no PG também. A gente está vivendo uma época na igreja em que a galera que foi criada na igreja está saindo da igreja. E falando, cara, Deus não existe, ou pô, eu não acho que esse Deus não faz sentido para mim. E aí a gente começa a se questionar como igreja, né? Será que a gente está tentando passar um Deus que não existe para a gente mesmo, para a nossa igreja? A gente está tão preocupado com essa doutrina, em vez de a gente ser exemplo de Jesus, a gente está tão preocupado em definir quem é Deus aqui dentro, e a gente está perdendo, né? Mas assim, a gente está deixando de evangelizar e de fazer missões e de fazer discípulos com gente que é da nossa própria igreja, né? Quanto mais com o mundo. Totalmente. Eu sei que você finalizou, mas posso só finalizar a Não, finalização? não. Porque eu, Vamos seguindo, porque conversa eu aí. lembrei de uma frase que eu sempre, uma pergunta retórica que eu sempre tento fazer para mim, que é assim: você lida com o outro de maneira teológica ou pastoral? Eu acho que é muito isso. Quando a gente lida de maneira teológica, muitas vezes a gente vem com grandes sistematizações e parece que é um pouco preto no branco, excluído e incluídos. E de maneira pastoral, eu acho que me lembra um pouco mais
dessa maneira dialogal, dessa maneira que acolhe, que ouve, que respeita. Me lembra um pouco mais ser como Jesus. Não que não haja teologia, existe, mas eu acho que o termo teológico vai trazer essa força um pouco maior dessa questão doutrinária e que, enfim, muitas vezes é lidada de maneira um pouco não compreensiva com os outros, mas o pastoral, ele me lembra desse olhar de acolhimento, de pastoreio, enfim, de caminhar junto. E isso, enfim, me lembra mais de ser como Jesus. Até porque a religião ela não é composta só da doutrina, né? Só do que eu aprendi. Ela é composta do que eu vivo também. Se a gente tem só ensino e não tem vida... Exato. Viramos grandes teólogos de gabinete ou do Facebook, do Instagram, e a gente não tem vida prática, né? Uhum. E aí, já que a gente está falando de Facebook, de Instagram, como vocês enxergam também esse movimento para missões? A gente hoje, todo mundo tem voz, né? Todo mundo pode falar e tem alguns seguidores ali que vão ouvir. Todo mundo pode fazer um vídeo, pode criar um canal, pode criar um programa aqui de cinema e botar no YouTube. E como vocês veem esse novo movimento de missões? Tem um lado preocupante também nisso? Ou vocês acham que é mais positivo? Assim, Polêmica essa eu pergunta. tenho uma visão positiva e negativa também. A negativa, basicamente, no sentido de que, infelizmente, por todo mundo ter voz, em alguns momentos a gente vai acabar dando voz a certas situações meio desagradáveis. Só que exatamente por esse motivo de Eu gosto de ser todo mundo ter... polêmico, Gregório. Às vezes eu sou polêmico. A gente deu voz aos idiotas também, né? Isso é um problema. Com Exatamente. certeza. Mas eu acredito que pelo fato de por todo mundo ter voz, a gente acaba tendo esse reflexo de certas situações, certas vozes ecoaram mais. Mas também pelo fato de todo mundo ter voz, a gente tem a oportunidade de, por exemplo, não cortar, mas tentar falar um pouco mais alto de forma que não tipo impedir a outra pessoa de falar, mas de tentar conversar e falar não é nesse caminho ou dessa forma. E quando se fala de missões, assim, eu vejo como uma porta muito grande, principalmente porque é um meio que ainda já muito explorado, mas que ainda tem muito a se fazer. Eu estava ouvindo um podcast outro dia de uma situação de uma menina, por exemplo, que foi parar na igreja por causa de um stories de uma das adolescentes da igreja e o pessoal conversando e tal, e ela viu stories, pegou o Uber e foi, sabe? Diferente daquelas mega histórias de, por exemplo, eu era assim, eu era assado e depois eu me converti. Não, a menina se converteu porque ela viu um stories, pegou o Uber e foi para a igreja, sabe? E hoje talvez seja essa espontaneidade que a internet traz, assim, eu vejo como o ponto mais positivo, porque eu costumo brincar que pessoas seguem pessoas. E por pessoas seguirem pessoas, é a oportunidade nossa de pessoas falarem para pessoas de Jesus, sabe? E não simplesmente uma instituição ou a igreja ou, por exemplo, a própria JBB, embora a gente tenha a nossa página lá, pessoas levarem a pessoas de forma muito mais espontânea, muito mais rápida essa forma de falar do evangelho, sabe? Ser mais orgânico, pode-se assim dizer. Eu ouvi esse mesmo podcast, achei bem interessante, mas eu penso até bem parecido, assim. Eu acho que existem esses dois lados, assim, né, dessa moeda. Até ouvi uma frase recentemente que falava assim, que não vai existir nenhum Billy Graham novamente. O que quer dizer? Não vai existir nenhuma pessoa que seja tão influente, tão relevante, que atraia pessoas num grande estágio. Essa é a era dos micro-influenciadores. Então, a gente vai ter 1 milhão de pequenos influenciadores com suas pequenas comunidades e que vão ter algo a dizer e que vão ser escutados, ainda que de maneira micro. Então, a gente tem muitos micro-influenciadores, muitos são cristãos, por exemplo, né, falando nessa temática cristã, e nem todos vão falar coisas ou coerentes, ou relevantes, ou alinhadas com o que a gente pensa, enfim. Então, vai ter muita polêmica, sempre vai ter uma outra heresia, a partir de algum ponto de vista, enfim.
Então, isso é complicado. Eu acho que tem esse lado complicado, essa nota de rodapé que a gente deve olhar, pelo fato de que, talvez antes, as pessoas que ganhavam um pouco mais de relevância em relação, enfim, ao que falar, eram pessoas que talvez tinham um estudo um pouco maior, agora enfim, todos podem falar, mas também tem esse lado positivo, que de pessoas estarem sendo levantadas, né, e poderem usar suas plataformas. Eu acho que o que é importante, assim, é a gente sempre manter esse olhar crítico, de não receber e absorver tudo de maneira crítica. E entender que muitas pessoas estão sendo levantadas, nem todas vão ter a mesma base, enfim, e pode ter coisas, enfim, podem ter aberrações, ou como você falou, podem ter idiotices, né? Enfim, então a gente tem que ter esse olhar crítico para não absorver tudo só porque alguém tem muitos seguidores, ou porque viralizou, ou porque faz uma boa dancinha. Então, acho que isso é importante. E aí o caminho cara, não tem muito para onde sair, né? Ler a Bíblia, tá em comunhão com Deus, orar, né? Tá falando com Ele no dia a dia e tá convivendo com a diversidade, aprender a conviver com a diversidade. E a igreja tá aí para isso, né? É Só importante também. um comentário que ela comentou isso sobre a questão de tipo de diversos micro-influenciadores. Em alguns momentos, talvez a gente vai ter essa situação que, inclusive, que a Julia falou. E aí eu acabo pensando, por exemplo, lá no início da igreja, assim, levando em consideração que talvez fossem muitas pessoas também, muitas pessoas pregando, inclusive, embora os discípulos estivessem mais ali ativamente, mas eu vejo muito que a internet jogou a gente nesse momento novamente, sabe? Por exemplo, se alguém falou alguma besteira, galera, é hora da gente reunir aqui, vamos discutir, bora botar em cima da mesa e vamos lá, vamos pensar aqui, sabe? E talvez seja uma das formas também, inclusive, de contornar esses problemas de interpretação, sabe? Essa, Vamos discutir aqui, não tentar um gritar mais alto que o outro e tal. Jesus apertaria o Enter? Teve um amigo que me falou isso. Jesus apertaria o Enter desse post? É algo a se pensar. Verdade. E sobre isso que você falou, Matheus, por exemplo, você falou, caso alguém pise na bola, enfim, eu acho importante a gente falar, por exemplo, que, eventualmente, caso alguém fale algo controverso, algo polêmico, eu acho importante a gente falar sobre o quão errado é essa cultura do cancelamento, essa cultura de cancelar, Exatamente. ostracizar, não dialogar. Porque eu acho que o ideal eventualmente alguém falou algo desnecessário, enfim. Se a gente pode, né? Acho que o ideal é sempre acolher, conversar, caminhar junto, e não essa coisa do cancelamento, que infelizmente é o que está mais, enfim, que está gritando por aí, né? E tem muito também a questão do jogar fora tudo que aquela pessoa já falou, já fez, já estudou, porque ele falou alguma Exato. besteira. Como se alguém tivesse a teologia perfeita, o Exato. pensamento perfeito sobre o assunto. Exatamente. E se nós fôssemos pessoas públicas e a gente tivesse nossas falas recortadas e publicadas, a gente ia ser tipo, semanalmente cancelado e linchado. Porque nós também falamos coisas, enfim, muitas vezes a gente está elocubrando, tentando, explorando. Quantas vezes a gente fala, Deus que me perdoe, mas eu acho isso. Então imagina. Então é muito sobre isso. Não pode jogar fora, né? O bebê, a banheira, a água suja, né? Enfim, quem nunca pisou na bola. Muito bom. E já que a gente está falando aí de influenciar as pessoas, vocês estão com uma campanha muito legal lá na JBB, que é a campanha de Setembro Amarelo, Esperançar. Queria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre isso aí. Bom, vou contar um pouquinho então. Realmente, há 4 anos, a JBB ela tem a campanha do Vem Pra Vida, que é a campanha que atua mais no Setembro Amarelo, mas a gente tem um dos pensamentos e princípios é que Setembro Amarelo o ano todo. Então, a gente vai falar sobre saúde mental, saúde socioemocional ao longo de todo o ano. Nós estamos há 4 anos já, cada ano a gente lança uma campanha, e esse ano a nossa campanha se chama Esperançar é Preciso. E a gente traz justamente isso, o fato de que a partir de Deus, que é fonte de toda a nossa esperança, que a gente possa transbordar em esperança e que a gente possa viver a esperança de maneira, como a gente falou, vívida, significativa, vivencial. Então, que a gente possa esperançar, tanto em relação ao que a gente olha, com a nossa ótica, mas também com o nosso jeito de agir, esperançando em relação ao próximo, esperançando em relação à nossa própria vida, tendo esse olhar esperançoso, ainda que seja difícil, em relação aos tempos. A gente está vendo um tempo muito difícil, né? Então a gente quis trazer esse Sem lembrete para todo esperança. mundo. A gente está vivendo um tempo de pouca esperança. Né?
Exato, exato. Então a gente quis trazer esse lembrete para todo mundo do quão é importante esperançar. Muito bom. É muito bem-vindo, né, nesse tempo. Falei, talvez esteja sendo meio radical de dizer que a gente vive um tempo sem esperança. Mas foi um ano difícil pra caramba, né? Foi uma pandemia, cara, um negócio mundial e afetou muito a saúde mental de todo mundo. E rolou esse negócio do tipo assim, não, daqui a 6 meses vai passar, ou não, cara, não vai chegar no Brasil. E aí daqui a pouco, não, começou a vacinar, vai funcionar, vai tudo dar certo. Aí, pô, mas a vacina não tá. Caraca! E a vacina chega, não chega. Tem Volta aos sempre um cultos porém. presenciais, tira os cultos presenciais porque chegou a segunda onda. Caraca, cara, a galera foi desanimando, assim, é muito nítido ver o cansaço emocional que tá todo mundo da juventude hoje em dia. E trazer essa esperança à tona é sensacional, assim, se vocês não viram ainda, galera, vão lá no Instagram, a gente vai deixar aqui os links pro Instagram da JBB, assistam os vídeos, os textos estão sensacionais e creio que vão continuar aí tendo, durante todo esse mês, mais conteúdo muito bom ali para vocês assistirem. E eu concordo, são tempos de desesperança, são tempos muito difíceis, e é um convite a tentar esperançar, ainda que seja muito difícil. E você falou algo, Felipe, sobre a galera tá desanimada, etc. Eu estava até lendo um artigo que falava sobre um novo termo, que é como se fosse um novo sentimento, chama languishing. Esse sentimento é assim, quando você não tá nem triste nem feliz, tá meio blé. E esse sentimento cresceu muito na pandemia. E eu me Caraca, identifico muito totalmente. real, real. Eu ri por causa É disso. isso. Tipo assim, a gente não tá nem. Porque assim, a gente não pode ficar nem muito feliz, porque, meu Deus, e nem muito triste, porque também você pensa, nossa, quantas pessoas viveram coisas muito piores, então você fica nesse limbo emocional, enfim. E até falaram que enfim, uma das. Algo que pode melhorar esse language é você ter tempo de qualidade com você mesmo, é você fazer algo para você, é algo intencional, enfim. Então fica a dica aí também, quem se identifica, porque eu acho que é algo quase hegemônico, socioemocionalmente falando. É, mas é um convite, mas assim, de um lugar muito honesto. Então, até o vídeo da campanha, a gente quis não trazer essa esperança, essa positividade tóxica, esse De que fingir que good tá tudo vibes bem, only. né? Tá tudo bem. Não, não tá É, tudo bem. Não tá, cara. exato, exato. Não tá tudo bem. E é sobre isso. Né, enfim, é um convite com muita humildade de um lugar que a gente também não tá, enfim, não tem como estarmos 100% felizes, longe disso. Boa. E mostra uma humanidade também, né? Porque se quem tá falando também tá reconhecendo que também, tipo, cara, não tô legal também, mas vamos junto aqui, sabe? Acaba chamando mais galera, assim. Muito, para mim, eu acho que isso é muito importante. Inclusive, para mim, eu digo que a campanha do Vem Pra Vida desse ano vem bem em boa hora, inclusive. Não só para mim, mas pessoas perto de mim também, que já com o primeiro vídeo já viram que, tá, eu não tô sozinho nessa, sabe? Foi muito aqui falando não de quem tá na campanha, mas de quem tá acompanhando mais dessa vez. Tá sendo muito, para mim até agora foi muito bom e para outras pessoas que eu já tive relatos, inclusive, tipo, que tá fazendo bem. Em poucos dias, né? Porque tem poucos dias que começou, pô. A gente já tá no dia 4, A gente tá sabe? gravando aqui dia 4. É. Então tem E poucos dias de campanha, tipo, tem funcionado muito bem. Muito bem talvez, para quem. Só para quem já. O pouco que já saiu, sabe? talvez essa questão da solidão tenha sido um dos grandes problemas da pandemia. Da gente estar isolado, da gente não estar sabendo exatamente como o outro se sente. E a gente se manteve conectado online e tal, então fica aí um pensamento, né? Será que estar conectado online é suficiente para essas Exato. relações? Sim. Acho que a gente teve Mas eu assim. acho legal que o Matheus Eu acho legal que o Matheus falou, que fez bem esse olhar um pouquinho mais humano, porque eu acho que, principalmente numa era em que as nossas pessoas públicas na internet são tão perfeitas, e as pessoas querem performar uma perfeição tão grande, eu acho que a gente ajuda muito mais quando a gente fala em vulnerabilidade, fala em honestidade, do que quando a gente quer fazer a positividade tóxica. Então, por exemplo, eu acompanho um pastor, não vou citar nome porque senão vai ser muito polêmico, mas, por exemplo, ele fala de púlpito que ele tem problemas de saúde mental, que ele tem acompanhamento psiquiátrico, ele toma remédio, enfim, tem depressão. E assim, para mim eu acho isso tão maravilhoso, eu acho que ajuda tão mais do que não falar. Então acho que quando a gente é vulnerável, a gente ajuda muito mais quando a gente performa a perfeição, porque
eu acho que é quase uma violência simbólica, as pessoas quererem contar uma narrativa online tão perfeito, sendo que a gente sabe o quão difícil é a vida, principalmente em 2020, 2021, espero que só seja só por esses anos, mas enfim. Então, toda vez que eu acho que a gente pode ser mais honesto, eu acho que a gente ajuda muito mais. Boa. E a gente aqui até, né? Vale falar, pô, pessoal com um cara de liderança, todo mundo aqui bonito, sorrindo pro Zoom. A gente também vive as nossas questões, né? Muito do que a gente tá falando aqui vem de nós também, do nosso coração também. A gente também tá cansado, a gente também tá. Como é que é? Lentin? Language. Isso. É isso, é sobre isso. Gente, então, se vocês gostaram do tema de Setembro Amarelo, fiquem de olho aí que o próximo episódio do Pipocrente a gente vai falar sobre cinema, sobre filmes e vamos trazer essa dinâmica também de Setembro Amarelo. Nossa conversa aqui com o Greg e com a Júlia está chegando ao fim. Então, para a gente fechar, vamos deixar aí indicações que vocês tenham de cinema, de série, de podcast, canal no YouTube. O que vocês diriam para a galera que assistiu esse vídeo aí, recomendariam para eles assistirem também? Mas contigo, Júlia, acho que é melhor. Que eu ainda tô pensando aqui. Bom, vou indicar um livro que eu gosto muito e que me ajudou muito, justamente nesses momentos difíceis e desafiadores, que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubem Alves, que eu gosto muito dele. E ele traz muito isso, assim, dessa esperança, mas essa esperança dessa maneira mais de escuta, de acolhimento, enfim. Então, no momento que eu estava muito precisada mesmo, me ajudou muito. Então, acho que tem muito a ver com o que a gente falou. E ele também traz um texto sobre religião, enfim, sobre esses questionamentos que a gente teve, assim, sobre uma conduta mais pastoral, enfim. Então, eu indico muito esse livro. Eu gostei bastante e sempre indico para as pessoas e as pessoas vêm gostando também. Irado. Ostra Feliz Não Faz Pérola. A galera da edição vai botar aqui foto da capa aí para vocês buscarem. Eu tenho para indicar um livro, que é um livro que eu comecei a ler, mas estou meio parado ainda, porque eu vou lendo de pouquinho em pouquinho, que é o Convulsão Protestante, do Antônio Carlos Costa. É muito legal. Vale muito a pena ler. Principalmente porque ele reflete um pouco dessa área de missões que a gente estava até comentando, sabe? E essa nova visão, assim, de como fazer missões, eu acho muito legal. De série, assim, eu tô meio muito. Já tem um tempo que eu não tô vendo, acompanhando nada. Eu talvez pelo fato de os tempos estarem meio difíceis assim, eu não tenho visto nada muito também, muito que prenda muito ou seja muito denso. Embora tenha visto Dark ano passado, eu acho que esse ano de indicação assim, eu A gente só quer tô ver vendo Modern coisas. Family, Friends, essas coisas assim que. Então, vou ser sincero, This eu tenho visto Is. Doctor Who loucamente, porque talvez seja uma das coisas mais leves assim para se ver, e tu se diverte, é legal. É a série E geek, né? é a série geek. Então, tipo, eu nunca tinha visto, inclusive. Eu comecei a ver agora recentemente. Comecei a ver Doctor Who, muito legal. Muito legal mesmo. E The Office, que para mim é de longe talvez uma das melhores séries. Cara, eu tentei E, ver The Office, não rolou pra mim. Não bateu. e filme que eu tenha visto e tenha me pegado recentemente foi Nomadland, que para mim bateu muito firme, assim. Muito bom. Foi, Muito é, bom. é um filme que não é um filme fácil de ver, mas que me pegou bastante, assim. É aquele filme que tu Principalmente para fica. mostrar que, tipo assim, às vezes a gente tá ruim, sabe? Tá ruim, mas pô, em alguns momentos a gente pode tentar aliviar um pouco, assim, sabe? Principalmente o filme tem vários momentos assim e eu gosto bastante. E é um filme legal sobre a relação, né? A força que a relação entre as pessoas pode ter. Né? Às vezes Sim, relações até que a gente exatamente. não dá valor ali, né? Muito bom. Gostei das indicações. Eu falei mal de The Office, mas é brincadeira, gente. The Office é uma série bem conceituada, então se você nunca assistiu, Mas assistir. tem que bater mesmo. Mas A é um primeira tipo de temporada não humor. bate mesmo. É um tipo de humor bem diferente. Sim. Mas quando bate, bate. Quando bate, bate. É. Gente, eu vou deixar uma indicação de filme sobre Setembro Amarelo, que é O Vendedor de Sonhos, que é baseado em um livro. A gente falou de livro também, é baseado no livro do Augusto Cury. É um filme muito legal. E a gente vai falar dele no próximo episódio do Pipocrente. Ele é um dos filmes que a gente vai falar. A gente vai falar de 2 filmes. E queria agradecer muito o Gregório, a Júlia. Foi muito bom o papo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí, vocês que assistiram também.
Deixem o seu like, comentem o que vocês acharam, a opinião de vocês sobre os assuntos que a gente falou aqui. Foram assuntos bem polêmicos, mas com moderação, né, gente? Vamos brigar aqui nos comentários, não, viu? Obrigado, gente. Recadinho final, se vocês quiserem deixar. Um abraço para mamãe e papai. Acho que um recado que principalmente eu gostaria de deixar é. Galera, vai lá na página da JBB. Esse mês tem muita coisa legal. Pelo que passaram para a galera dos voluntários, vai ser excepcional. A Júlia pode falar melhor que eu nisso. Vai lá, acompanha, dá uma olhada também no que passou, porque mesmo tendo passado, dá para a gente ver lá, principalmente no Instagram, a campanha do mês da juventude vale muito a pena, sobre recomeçar. E é isso, galera. Dá uma dica Muitas. também, dá uma dica também pra galera que quer servir, quer estar perto da JVV, quer ser voluntário, como é que eles fazem, qual o caminho, como é que é? É uma coisa que tem que trabalhar 8 horas por semana, 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Como é que é? Fala aí, Júlia, fala aí que eu Longe acho que. disso, não, longe disso. A gente respeita muito a rotina do voluntário. Então, assim, quem quer somar junto, manda uma mensagem para a gente no Instagram, contando um pouquinho do que faz. A gente tem tantas áreas de atuação. Então, quem gosta de escrever, quem gosta de filmar, quem gosta de tirar foto, enfim, são tantas possibilidades. Então, manda uma mensagem para a gente quer sempre abrir. A gente gosta muito de pessoas, enfim, de todo o Brasil. Então, e a gente respeita muito a rotina, porque a gente sabe que tá difícil o tempo, né? Enfim, é um recurso escasso. Eu falei brincando, viu, Mas gente? estamos abertos sempre. Claro, claro. É isso aí, vem fazer parte da Abertos. família JBB, então, vocês também, como É eles falaram aí. isso. Obrigada, Felipe, Matheus. Adorei, adorei. Estamos aqui. Obrigado, Felipe, também, porque a gente até uma vez chegou a comentar sobre o Pipocrente. Eu vi alguns episódios de vocês, assim, mas como, assim, passa parte de internet, tudo está sempre movimentando o tempo inteiro, acabou que eu já tem um tempo que eu não vejo nada, mas é muito legal, cara, principalmente essa iniciativa de vocês da igreja, assim, de trazer isso para o YouTube. Eu acho muito legal a ideia, sabe? Muito legal mesmo. De cara, assim, quando eu visitei vocês lá, eu achei muito, tipo, muito. Aproxima mais, sabe? Bastante. Valeu. Valeu, valeu. O algoritmo ferra Valeu. um pouco a gente, né? Porque a gente posta de 15 em 15 dias. Então, por isso que é importante vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos aí. Mas que bom, cara, foi muito bom ter vocês com a gente, acho que agregou demais. E é isso, um abração e até a próxima, quem sabe. Abraço, galera. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, Ju.